a segunda leitura da Parashá de Vaigash, Yehudá continuou seus ditos fortes para o vice-rei, que era Yosef, e será quando ele vai ver que o jovem não vai estar com a gente, ele pode morrer. Então os teus servos vão fazer baixar a velhice do teu servo, nosso pai, numa agonia para o abismo, ou seja, a gente vai ser culpado de uma morte horrível, uma morte de agonia. Então, o pai dele vai morrer da desgraça. E aí Yehudá começa a explicar por que ele está falando que o teu servo, Yehudá, ele ficou responsável, ficou fiador pelo jovem do meu pai, dizendo, se eu não trazer ele para você, eu vou pecar para o meu pai todos os meus dias, toda a minha vida. Então, isso está explicando por que você entra na briga mais do que meus irmãos. Eles estão por fora, obviamente eles estão conectados, mas eu me amarrei com um nó forte para ser excomungado nos dois mundos, nesse mundo e no mundo vindouro. Então ele realmente pegou uma responsabilidade muito grande. E Yehudá representa essa questão de assumir a responsabilidade, assim como a gente viu na história de Tamar, ele podia simplesmente ter ignorado, e ele foi lá e assumiu, não, foi de mim, etc. E agora vai ficar como esse momento, teu servo embaixo do jovem, em troca do jovem, como escravo para o Senhor. E o jovem vai subir com os irmãos. Então eu sou melhor do que ele para tudo, para força, para guerra, para servir, o que precisa servir, o que precisa fazer. Eu vou ficar no lugar pronto. Aqui a gente viu a prova do que Yosef precisava ver, se os irmãos estavam dispostos a lutar pelo Binyamin, mesmo que não era irmão da mesma mãe, tudo isso, Yehudá está disposto a ficar no lugar dele, escravo no Egito. Que como que eu vou subir para o meu pai e o jovem não está comigo, como a gente falou no Rumash de ontem, que sempre está preocupado, como que eu posso ir para o papai do céu se o jovem não está comigo? Talvez eu vou ver no mal que vai encontrar o meu pai. Depois que Yosef vê isso, Yosef não podia mais se segurar de todos aqueles que estavam sobre ele, ele chamou, tirem todo homem de cima de mim, e nenhuma pessoa ficou ali quando Yosef se apresentou e se fez saber quem era para os seus irmãos. O que quer dizer ele não conseguia se segurar? Ele não conseguia mais suportar a dor se os egípcios iam ficar ali escutando enquanto seus irmãos iam estar se envergonhando quando ele ia se revelar para eles. Então ele não queria ver essa dor, por isso que ele mandou sair todo mundo embora. Ele colocou sua voz em choro, ou seja, chorou muito com alta voz, e o Egito escutou, e a casa do faraó escutou. Como assim o Egito escutou a casa do faraó? A casa quer dizer os servos, as pessoas da casa, não é a casa em si, né? Igual o Beit Israel, que é o povo de Israel, o Beit Yehudá, etc. Quer dizer, eles souberam da história que eram os irmãos de Yosef. Disse Yosef para os seus irmãos, eu sou Yosef, meu pai ainda está vivo? E os irmãos não conseguiam responder, que eles estavam tão assustados, tão com vergonha de Zerash, não conseguiam falar. Por que Yosef pergunta isso? Porque o tempo inteiro Yosef está falando com eles e fala, meu pai, pai de vocês está vivo, pai de vocês está vivo. Agora, ele podia ser só um teatro que eles estavam fazendo. Agora que ele se revela como Yosef, ele pergunta, a primeira coisa, meu pai está vivo? E disse Yosef para os seus irmãos, se aproxime agora para mim. Eles se aproximaram e disse, eu sou Yosef, irmão de vocês, que vocês me venderam para cá, para o Egito. Por que ele falou se aproxime? Eles estavam se afastando, estavam com medo. Falaram, meus irmãos estão com vergonha, estão constrangidos da situação toda, que eles venderam ele, etc. Agora virou vice-rei. Então ele chamou ele em linguagem mole, linguagem de súplicas, e mostrou para ele que ele tinha Brit Milá, que ele realmente era deles, falou em hebraico com eles e tudo isso. E agora não fiquem tristes, não fiquem irritados nos olhos de vocês, quer dizer, chateados consigo mesmo, que vocês me venderam para cá. Porque para alimentação, Hashem mandou perante vocês, ou seja, para poder salvar a questão da fome e salvar vocês e toda a humanidade, por isso que Hashem fez acontecer isso, por isso que eu vim na frente aqui para o Egito, vocês vão vir agora também. E 2 anos da fome dentro da terra, mas já tem mais 5 anos que não vai ter arado nem colheita. Vocês já passaram 2 anos, mas tem mais 5. E Hashem me enviou perante vocês e antes de vocês para colocar para vocês uma sobra, ou seja, uma maneira de sobrevivência e para fazer muita vida, lifletar lá, uma grande sobrevivência, uma grande salvação. Então foi por isso que eu vim para cá, por mais que a intenção talvez dos irmãos pode não ter sido a melhor, o motivo que Hashem me enviou, ele sempre frisa, Hashem me enviou. Mesmo quando alguém faz uma coisa para você, é Hashem através daquele alguém. Então existem as duas contas, existe a conta da pessoa com Hashem, que a pessoa pode ter feito algo errado, se o ladrão roubou, ele fez errado, ele é culpado, ele precisa pagar pela lei da Torá, pela lei do mundo, mas se alguém foi roubado é porque Hashem queria. Então, Yosef entende que existe uma missão de Hashem, realmente ele fez essa missão e salvou o mundo da fome. E ele fala para eles, não fiquem irritados, porque Hashem me enviou para cá. Não foi só vocês que me enviaram, foi Hashem que me enviou por um grande motivo, uma grande salvação.